Agora foi. Vamos lá, então, para as formalidades, né? Boa tarde a todos e todas os participantes. Um prazer receber vocês aqui no primeiro MOV. É o primeiro encontro de fotografia em movimento, que é idealizado pelo Grupo de Pesquisa Cinematografia, Expressão e Pensamento, e realizado com o apoio institucional da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, e apoio de uma série de instituições, né, que eu acho que é muito justo mencioná-las. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, a Universidade Federal Fluminense, UF, a UESB, Estadual do Sudoeste da Bahia, a Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, a UFSC, Federal de Santa Catarina, a Estadual de Santa Cruz, a UESC, a Universidade de Brasília, a UNB, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, a Federal do Oeste da Bahia, o FOB, e com um apoio especial também da empresa de tradução e interpretação em Libras, a Inlibras, né, que vem acompanhando a gente no turno da noite e na transmissão ao vivo lá no YouTube. Essa iniciativa é a ideia de inaugurar um espaço de reflexão sobre as especificidades da fotografia cinematográfica, da direção de fotografia e dos mais diversos aspectos que envolvem a imagem no audiovisual. Nessa primeira edição, o MOV celebrará a direção de fotografia no Brasil, enfatizando seu pensamento, sua política, seus profissionais e sua prática. No desejo de ampliar o debate e reunir as múltiplas pesquisas da área, estamos aqui reunidos nessa mesa com a presença dos seguintes trabalhos, mesa mais que especial. A gente está recebendo hoje o Bertrand Lira, que é professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Paraíba, com o texto Os Mandamentos da Cinematografia em Dogma 95, uma breve análise. A gente recebe também o nosso anfitrião da noite de ontem, né, que nos representou muito bem e fez essa difícil missão com louvor, que é o Matheus Andrade, com o artigo A Noite Preta. Matheus é professor de direção de fotografia do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal da Paraíba, e também com a Ananda Fortunato da Cruz, com o texto Deslocamentos Visuais de Christopher Doyle, e a Ananda é estudante de mestrado da pós-graduação em Artes Visuais da USP. Então a gente tem aqui 3 trabalhos muito interessantes para dialogar e estimular o nosso debate. Antes de dar início oficialmente, de passar a palavra a vocês, queria só ressaltar, né, que o MOV é uma iniciativa muito amparada nesse grupo, que acredita na educação pública, né, na ideia de construir esses laços, esses espaços, mesmo diante de um governo e de uma estrutura institucional, né, que vem sucateando a educação e fragilizando a nossa atuação, mas a nossa unidade, né, e essa ideia de estar junto e de também nós que existir. Então, eu queria que a gente encontrasse e enxergasse no MOV esse espaço, né, de congregar, de se reunir e de resistir a esses ataques sistemáticos que a gente vem sofrendo nos últimos anos. E aí eu vou passar a palavra, né, na ordem aqui da programação para o Bertrand Lira dar início à sua fala. Vou deixar o chat aberto aqui, né? Quem quiser efetuar perguntas pode já ir colocando. A gente vai ter um momento posterior às 3 falas para a gente estabelecer o debate, dialogar com os palestrantes, né, os apresentadores. E eu vou tentar aqui só facilitar, sem atrapalhar muito esse processo, tá bom? Bertrand, vou te passar a bola e a gente segue depois com o Matheus e com a Ananda, tá bom? Bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu agradeço a Matheus, que me instigou a eu não ia escrever nada, e Matheus catucou, eu tomei coragem e disse, vou fazer. Eu achava que era um artigo completo e tal, com 13 páginas, quer dizer, é um artigo completo, mas com 4. Né? Então, vou tentar, assim, ler só o que for necessário, né? Vou seguindo aqui, eu quero colocar uns slides. Onde é que eu vou aqui? Partilhar. Aqui, achei. Aqui tem a janela até... Isso, pode ser, se você quiser apresentar só a janela do PowerPoint ou do PDF, uma janela, senão pode ser a tela toda e a gente vai ver tudo que tu está vendo na tela. Deixa eu ver aqui como é isso. E tem sempre esse problema, não consigo achar, o slide está aberto
E eu não estou vendo aqui. Peraí. Não, tá. Ai, tem sempre esse problema. Eu abro. Você não está achando no Google Meet? Deixando ele aberto e não está aparecendo. Se quiser colocar a tela inteira, Bertrand, geralmente é mais fácil. Eu cliquei aqui na seta, deixa eu abrir. Porque tem, eu soube que a gente abre primeiro, deixa ela aberta na página aqui, e aí quando eu boto para partilhar, aí a gente vê as janelas, as coisas que estão abertas e escolhe. Bom, Isso. vamos ver que apareceu aqui. Chegou aí? Não. Só aguardando aqui. Ainda não. Não, ela está aberta. Ah, sim, mas deixa, eu acho que eu tenho que ir. PowerPoint. E vamos lá, deixa eu ver. O que não está aparecendo aqui? Aparece. Bom, deixa eu partilhar aqui. Evento online sem falhas técnicas não é evento online, Bertrand. Temos que manter nossa tradição. Bom, então eu vou apenas mostrar os slides. Se você quiser apresentar a tela inteira, funciona. É só você, se você enxergar o PowerPoint, a gente vai estar enxergando também. Ah, coloquei aqui, mas quando eu boto aqui escapar, para voltar para a tela aqui e pedir para compartilhar. Ah, tá aqui de novo. Vamos ver se agora a tela inteira. Eu vou tentar a tela inteira. Se não der, vai ser em slide mesmo. Tá bem. Porque é bom. Aí chega no. Não aparece. Quando eu digo compartilhar ou aparecer, não aparece a tela. Aparece aqui a nossa janela. Bom, vai assim para não perder tempo. Bertrand, manda por e-mail para algum de nós e a gente compartilha. O que vocês acham? Pronto, vou mandar aqui para Paulo rapidinho. Pode mandar aí. Já está aberto aqui o e-mail. Vou mandar aqui enquanto eu vou falando. Então, e aí me veio a ideia, eu tinha escrito sobre o filme Druk, né, mais uma rodada de Thomas Winterberg, né, enquanto Paulo Souza vai lá, tá indo, vou mandar agora. Porque o computador fica bem lento quando eu estou mas já está indo, vou anotar, anexando agora. Pronto, foi. Deixa eu... Foi sem assunto aí, viu, o slide. Bom, e aí eu tive essa ideia, né, porque eu escrevi sobre o filme e falei, me remeti aos mandamentos do Dogma, né, que uma coisa ninguém fala mais, né, sobre o Dogma 95, que foi super polêmico, né, tem coisas assim bem absurdas, né, dentro dos mandamentos desse Dogma, né, que foi escrito por Lars von Trier e Thomas Winterberg, né, dinamarqueses, né, e o primeiro filme produzido pelo Dogma foi com essa estética, essa proposta do Dogma, foi o Festa em Família, né? Então, aí eu, lendo os dogmas, aí vi que tinha uma parte que se dizia respeito à cinematografia, uma parte que dizia mise-en-scène, né? E uma parte que não se encaixava, que falava das duas coisas, mise-en-scène e cinematografia, e um mandamento, que era o 10º, que não era só assim, o diretor não deve assinar. Isso aí ele nunca cumpriram, né? Ninguém realizou, olha, a Carolina aí chegou, ninguém ninguém deixou de assinar seu filme, né? Então a gente sabe que muitas coisas eram mais uma proposta, que na realidade, qual era a ideia principal e o sentido principal dessa proposta? Era retornar ao primeiro cinema, quando
o diretor, autor, né, que se chama o diretor-autor, ele tinha todo o controle sobre a produção, né? Na realidade, naquela época, era uma ou duas pessoas com a câmera e outra fazendo alguma coisa, né? E é isso que eles queriam, esse controle. Né? Então, dentro desses mandamentos, né, já isso foi de 95, quando ele foi para comemorar, esse dogma foi lançado, esse manifesto, quando se comemorava 100 anos do cinema. Né? Então, eu vou falar aqui do conceito, está aparecendo aí, já Paulo colocou, não, né? Tá sim, Bertrand. Qualquer coisa você só me diz para passar a tela. Tô na tela 2, que fala de mise-en-scène. Mas eu não estou vendo, não. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo também, não. Oi, Paulo. Tá só escrito assim, apresentação e seu nome. Entra, mas não tá. entra totalmente. Beleza, Começa a vou apresentar, mas tentar. a gente não vê o que tu está apresentando. Vamos Então, novamente. bordo, claro, mise-en-scène, no final das contas, é tudo que está, é o resultado de tudo aquilo que está na tela, né? Você vai olhar tudo, tanto a parte de encenação propriamente dita, que é a parte que vem do teatro, né? Os atores em cena, iluminação, figurino, vestuário, tudo mais, cenário, tudo isso é encenação, né? Pronto, aí, então, agora Baldwin, em Figuração da Luz, ele fala também, ele divide, assim, quase como uma forma de didática, ele separa a encenação de mise-en-scène, de cinematografia. Ele chama de mise-en-scène a encenação, que é essa parte de teatral, os atores em cena, atores e atrizes em cena, cenário, figurino, maquiagem, essa parte aí, e cinematografia, que é a parte que diz respeito à câmera, né? Então, por isso a gente dividiu isso, mas no final das contas, mise-en-scène é isso tudo junto, não é? E o que está na tela, o que ele chama de o veículo da narrativa, né? É a mise-en-scène. Então, a mise-en-scène compreende todos os aspectos das filmagens, sob a direção do cineasta, a interpretação, o enquadramento, a iluminação, o posicionamento da câmera, o termo também se refere ao resultado na tela. Isso é o que o pessoal do Cahiers de Cinema, né? Como o Cahiers de Cinema compreendia, mas no texto parece que Bordel também concorda. Mas aí ele faz essa divisão, então, assim, nesse livro dele, junto com Kristin Thompson, né, os dois, né, falam naquele livro Arte do Cinema em Produção, né, Bordel e Thompson falam que assinalam as áreas nas quais o cineasta tem controle sobre mise-en-scène. O cenário, figurino, a maquiagem, a iluminação e a encenação, quer dizer, os atores, a colocação dos atores em cena. E diz que no domínio da cinematografia temos as técnicas de filmagem que circunscrevem a ação da câmera e os artifícios expressivos. Então, aí vem tudo, né? Vem a câmera, movimentos de câmera, tipo de lente, ângulo, enquadramento, etc., né? O que o pessoal do Dogma propunha era que realizassem filmes com baixo orçamento, né, e sem muitos artifícios, né, ou seja, no aspecto da cinematografia, né, a questão da iluminação, usar a luz ambiente mesmo, e a gente vê que tem uma diferença enorme entre o primeiro filme do Dogma, que é Festa em Família, de Interberg, e o último filme dele, Draw, que é mais uma rodada, né? A sofisticação, a nitidez das imagens, o que não tinha no Festa em Família, porque foi rodado em 35, inclusive está no Dogma e faz parte da parte de cinematografia, então eu dividi dos Dogma o que é mise-en-scène e o que é cinematografia. Então, a proposta era voltar ao cinema pré-industrial, né? Onde o cineasta fosse autor, tivesse o controle da sua produção, né? Essa maior autonomia, né, nas mãos dos diretores autores, como eles chamam, né? Então, vendo a mise-en-scène, você tem o cenário, que eu já falei, figurino, maquiagem, iluminação, a encenação, né, os atores em cena, e a cinematografia, todos os aspectos ligados à câmera e a seus efeitos, recursos técnicos, que eles chamam de efícios expressivos, né?
que no cinema de autor, no cineasta de autor, esses artifícios são mostrados, em vez do cinema invisível, de uma narrativa invisível, né, que você não percebe a câmera, não percebe o estilo, assim, muito marcante do cineasta, né, como, por exemplo, Orson Welles, com seus grandes angulares, né, deformando as imagens e tudo mais, né, eles propõem que esses artifícios sejam deixados de lado, né, o pessoal do Dogma. Então, pode passar, Paulo, por favor. Então, eu elenquei no domínio da mise-en-scène, né, os dogmas, os mandamentos desse dogma, estou chamando de mandamento, esses preceitos aí do dogma. Locações reais, né, então, isso faz parte da mise-en-scène, né, a questão do cenário. Então, eles defendiam que os cenários tinham que ser reais, e com tudo que existisse no cenário. Chegava ao absurdo dizer que não pode acrescentar nenhum objeto, né, ao cenário que não fosse os que existiam naquela locação. O que é um absurdo, e certamente ninguém seguiu esse mandamento, né? Seguiu, talvez, o mandamento da locação real. Até porque barateia mais o cinema, né? E, depois, o som sincrônico tinha que ser sincrônico e diegético, nenhum som acrescentado depois, música só se fosse tocada na cena, então, pressupondo que se um personagem tem uma música, a gente tem que ver a fonte sonora, e o som que é captado é o som que está saindo naquele momento, né? O sexto mandamento fala de uma narrativa sem ações superficiais, então nada de, pronto, até se pede para evitar violência, essas coisas, nada de armas, assassinatos e tudo mais, que é outra bobagem, né, eu acho, particularmente, e não sei se, bom, eu me lembro, no filme deles tinha uma certa violência verbal, até também física, né, no Festa em Família, né. O sétimo é sem alienações temporais, o ênfase no aqui e agora, então o tempo vivido é o tempo que estava sendo filmado, né, nada de flashbacks e mudanças temporais, né, na narrativa, né, e filmes de gênero não são aceitos, né, então são narrativas mais realistas, até também é meio contraditório, porque tem o neorrealismo, né, um gênero, né, bom, mas esses 5 mandamentos estão no domínio da mise-en-scène. E, passando, Paulo, por favor, no domínio da cinematografia, tem três dogmas, né, o uso da câmera na mão, isso eu observei no Druck, né, o Druck, não sei a pronúncia em dinamarquês, o uso da câmera na mão, né, a gente vê que tem sempre a câmera na mão, mesmo que ela pareça estável, mas a gente vê que ela não está em tripé, né, proibição de trabalhos ópticos e filtros, né, eu não sei, aí eu tenho dúvidas se pode usar teleobjetiva, grandes angulares, ou se uma objetiva normal, né, não está claro, isso não está dito, mas eu acredito que quando eles proibição de trabalhos ópticos é certamente acrescentar os filtros, ou mesmo trabalhar com objetivas que distorçam a perspectiva, ou alguma coisa do gênero, né. E o formato do filme deve ser 35 milímetros, que é outra coisa que eu acho que caducou, porque em 98, 95, tudo bem, é película, e, né, hoje é digital, e isso barateou. Eu acho que o Dogma adiantou o que a gente está vivendo hoje, com os amadores filmando, fazendo esse tipo de coisa, né, que não tem esses aparatos tecnológicos como grua, como Steadicam e tudo mais, então filmando com uma certa qualidade com resolução boa, né. Qualquer câmera hoje dá uma resolução que você projeta numa tela grande, né, até um celular, né. Então, o filme Tangerine foi todo feito num celular, né, um iPhone, né, que tem uma qualidade, tem granulação, porque a maioria das cenas é à noite, mas eu acho que obedece bem ao dogma, né. Então, hoje, as pessoas estão fazendo cinema, mesmo sem nem conhecer o Dogma 95, né, e seguindo alguns desses mandamentos, né. E aí tem um mandamento 4 que fala das duas coisas, cinematografia e mise-en-scène, que o filme deve ser em cores, isso faz parte da cinematografia, né, o filme e a iluminação
especial não é aceitável, e faz parte da mise-en-scène, que a iluminação é da mise-en-scène. Né? Pode passar. E, por fim, esse dos dogmas, o 10º, que o diretor não pode ser creditado, que é um absurdo, e que eu acho que o ego de nenhum diretor permitiu seguir esse mandamento. É como não desejarás a mulher do próximo, alguma coisa do tipo, né? Ou o homem do próximo, né? Ninguém obedece. Não desejarás, aí pode não ir atrás, lá em cima, mas desejar é difícil, não. Então, esse daí também ninguém obedeceu. Não conheço um filme do Dogma que não tenha sido creditado. Aí é um absurdo, né? Eu queria que eles fizessem uma revisão desse Dogma, né? Seria curioso, né? Então, percebemos que dos 10 mandamentos do Dogma, 4 estão relacionados, na realidade, relacionados à cinematografia, na realidade são 3. 5 com mise-en-scène, e um relacionado aos 2 e um do outro, como eu vi, a gente viu aí, o diretor não pode ser secretário, né? Que aí não está em nenhuma categoria, nem mise-en-scène, nem cinematografia. E eu não encontrei categoria para encaixar, né? Então, uma regra que, eu já falei, não foi seguida por ninguém, né? Claro que são regras draconianas, assinadas como voto de castidade pelos seguidores do movimento, pelo mundo, porque essa proposta teve uma repercussão enorme, né? E todo mundo, né, foi bem recebida por muita gente, disse, vamos fazer um filme mais artesanal, mas, assim, filmar em 35 não era para qualquer um, né? Então, segundo Tebas, né, não tinha um filme em si, mas não tinha um fim em si, mas procurava esses votos de castidade, essas regras, mas procuravam provocar uma nova forma de fazer cinema, uma forma extremamente desafiadora e livre de grandes orçamentos e aparatos técnicos, né? Então, bom, já partindo para a conclusão, né? Acho que eu fui bem rápido. Tem quanto tempo aí? Bertrand, a gente perdeu um pouco o controle por causa daquelas falhas iniciais, né, técnicas, mas acho que se concluir em 5 minutos está bom. Pode passar o próximo. Aí é uma cena de Festa de Família, eu me lembro, eu vi esse filme na época, mais ou menos, do lançamento, um ano depois, eu acho, no cinema, e eu vi que a granulação era muito grande, porque eles usaram a iluminação ambiente, usaram filmes sensíveis, aí já é o Druck, né, que já tem uma nitidez fantástica nessa cena, que é toda feita com iluminação ambiente. Eu acredito que eles não acrescentaram muita coisa aí, talvez sim, acho que não obedece a rigor isso, é batedor, alguma coisa do tipo, né? Mas com a tecnologia digital, a luminosidade das lentes, é impressionante. Uma câmera que não é nem profissional, uma que eu tenho aqui, eu fotografo a Lua daqui, e aparecem as crateras da Lua. A lente é 28, 35, 1200, ela tem estabilizador, faço com câmera na mão, foto da Lua, enche o quadro todo com a foto, e a gente vê lá, só falta ver São Jorge, e a gente vê, quer dizer, para filmagem é fantástico, né? E ela filma em alta definição, assim, né? Não é 4K, 2K nem nada, mas filma com uma boa definição. Então, hoje é muito fácil, muito mais fácil seguir esse dogma, né? E é o que as pessoas estão fazendo na prática, alguns nem conhecer esse dogma, né? Então, concluindo, em linhas gerais, defendiam um cinema com narrativa e estética mais realistas, por isso não queriam a história de deslocamentos temporais e tudo mais, e menos atrelado aos ditames mercadológicos, né, da lucro, e etc., e ter nomes famosos, né, de atores, etc., e como os filmes deviam ser mais atrativos pela história que narra e o trabalho de atores do que por artifícios outros, né? E o que a gente vê no cinema mainstream é essa loucura de uma montagem super rápida, que Bordel faz um estudo muito interessante a duração de quadros, duração DMP, a tomada por segundo, né? A duração do plano DPM, a DMP por segundo, que agora a gente está numa loucura que mal a gente vê uma cena e desaparece. Eu até pergunto, os jovens, numa sala de aula, os jovens dizem, não, eu disse, olha, eu dou meu tempo, eu gosto de um plano mais parado, para a gente ver
a cena, analisar e escolher o que a gente quer ver e tal. E hoje a gente não consegue ver nada. Aí eu me disse, mas a gente também, tem hora que a gente não sabe o que passou, então aqueles planos super rápidos, né? É o cinema mainstream, né, que se baseia muito mais nos efeitos especiais, do que para atrair, na montagem super rápida, quase esquizofrênica, neurótica, do que numa boa história e uma atuação dos atores e uma narrativa interessante. Então, concluindo, o manifesto antecipou o que era da produção digital, o que a era da produção digital iria proporcionar hoje, né? Poder ter acesso a poder realizar filmes com tecnologia barata e de qualidade, né? Como o iPhone, etc. Bom, gente, é isso, e aguardo as perguntas. E as referências estão aí, né? Esse livro é muito interessante, Figuras Traçadas na Luz, é muito denso de informação, a gente no grupo de pesquisa passou, assim, um ano estudando esse livro. Aí tem esse outro que é muito interessante, né? Que é um livro de produção que é super gostoso de ler. Essa narrativa cinematográfica é bem mais recente, também analisa cinematografia, né? Bem interessante. Bom, é isso. Esse Tebas é um site do Instituto de Cinema, é um artigo de Isabela Tebas no Instituto de Cinema. É isso. Obrigado aí pela audiência. Obrigado, Bertrand. Parabéns aí pela apresentação. Antes de passar a palavra para o Matheus, queria só reforçar que a gente está fazendo controle da frequência, né, para emissão posterior do certificado, a partir do preenchimento da planilha do Google Formulários, que está sendo colocada no chat de todas as sessões, né? A Juliana colocou para vocês aí agora há pouco. Mais para perto do final a gente posta novamente o link, basta preencher. E aí depois a gente contabiliza tudo. Bom, vou seguir a ordem da programação, então passar a palavra para Matheus Andrade, né, que é professor da UFPB, como eu já falei, e que vai falar sobre A Noite Preta, né, um trabalho bem interessante sobre uma fotografia de César Charlone, e Matheus vai falar bem melhor do que eu sobre isso. Vai lá, Matheus. Teu microfone. Estou dizendo, enquanto o Matheus se prepara aí, que eu estou em silêncio, dizendo que vou deixar a câmera aberta e mostrar que eu não vou dormir durante a sessão toda. Contrariando as expectativas, viu? Vai lá. Matheus, seu microfone está desligado. Eu acho que a torcida aí está grande para pegar um placa, eu não vou permitir. Matheus está com o dedo no print screen aqui, só esperando o momento da piscada. Tá certo, agora cheguei, não é isso? Chegou o som? Chegou, Matheus. Manda bronca. É porque a tela estava aqui no PowerPoint. Bem, pessoal, boa tarde. Eu venho trazer esse trabalho aqui hoje e, na verdade, algumas pessoas aqui até já sabem o que eu tenho trabalhado. Uma das minhas inquietações, assim, ultimamente, que é em torno da noite no cinema, né? Esse trabalho, ele é vou dizer assim, ele é um exercício de crítica cinematográfica voltado para a questão da direção de fotografia de alguns filmes, né? Sobretudo as cenas noturnas, que muitas vezes elas intrigam, né, os alunos, elas vêm dessas questões dos alunos, como é que filma à noite, né? E, ao mesmo tempo, elas apresentam uma dificuldade física mesmo para a fotografia, né? Por se tratar da escuridão, né? Da pouca luz, se tratar de retratar a escuridão, quando, na verdade, a fotografia, a matéria-prima é a luz, né? Então, é uma contradição até física. E, para isso, o que acontece é que muitos diretores, eles buscaram truques, né, de filmagem, eu diria assim, truques para construir uma ideia, uma codificação fotográfica de noite, com a finalidade de representar a noite para o espectador e, claro, iludir o espectador, né, fazer com que ele, durante a sessão, imagine que isso é uma noite de fato, né? Então, são algumas das questões assim que eu tenho pensado sobre
à noite, e aqui para o móvel eu trago um dos ensaios assim que eu fiz durante a pandemia, que é sobre o filme Cidade de Deus, né? Que tem esse título, A Noite Preta, né? Ele é mais especificamente sobre uma cena do filme Cidade de Deus, né? Que é essa cena que tem um frame aí, que é a cena em que o denominado trio ternura do filme, né? Eu acredito que todo mundo tenha visto o filme aqui. O trio ternura, ele faz o assalto ao motel e quando foge da polícia, 2 dos integrantes eles vão para dentro da mata, né? E é dentro da mata que acontece essa cena noturna ou essa fotografia que me interessa, né, no filme. De fato, o filme é muito interessante por completo, eu não preciso reforçar isso, mas de fato é essa cinematografia ou essa cena noturna que eu trago aqui como uma forma de discussão e como uma forma das críticas que eu tenho exercitado sobre as cenas noturnas. Então, o Cidade de Deus, eu recordo essa cena pela forma como ela foi feita, ela foi criada, né? Talvez a crítica ela tenha sempre se eu fosse pensar num caminho metodológico, talvez ela tenha sempre primeiro, uma necessidade de desvendar o truque, né, da filmagem, e segundo, uma interpretação, uma leitura sobre essa construção, né? Mas adianto já que diante dessa imagem, né, que a gente pode perceber uma boa parcela da cor preta na cena, né? Matheus, Oi. deixa eu te interromper. Teu slide não está passando, tá? Tá não? Não, Tá a gente no estava na tela primeiro? inicial ainda, Noite Preta. Tá não? E agora, tá? Ainda não. Eu acho que a solução é parar e retomar o compartilhamento. Agora foi. Agora foi, né? Foi. Então, tá muito pequeno assim, né? Se for para... Tá igual a gente estava vendo antes, que é parcial, né? Não tá vendo em tela cheia, não. Tá vendo tela cheia, não? Então, tudo bem. Agora foi, então, né? Foi Então, sim. vai ser assim, tá? Então, como tá vendo na imagem aí, por essa imagem, ou por esse frame que eu chamo de A Noite Preta, né? Porque o frame, de todo modo, ele tem uma parcela da cor preta muito forte, muito pesada, né? Que é o resultado que a gente tem na tela enquanto espectador, né? O fotógrafo do Cidade de Deus também dispensa apresentações, mas vale reforçar que é o César Charlone, né? César Charlone, que é um fotógrafo nascido no Uruguai, mas com uma carreira constituída e construída no Brasil, desde sua formação, né, até a sua filmografia predominantemente feita no Brasil, embora depois de Cidade de Deus ele ateste que virou um fotógrafo internacional pela demanda de filmes e trabalhos que foi imposta para ele, né, não é imposta pelos convites, né. Então eu até coloquei aqui alguns dos filmes que ele fez. O Banheiro do Papa ele fez como diretor, inclusive, né? Além de Cidade de Deus, tem o Jardineiro Fiel, Ensaio sobre a Cegueira, e Dois Papas, que eu coloquei aqui porque são as parcerias com o Fernando Meirelles, do Cidade de Deus, né? Eu também acho que essas parcerias entre direção e diretor de fotografia são importantes a gente, sempre que possível, destacar para pensá-las como uma parceria para a construção da imagem, né? Então, o César Charlone, ele faz um depoimento muito interessante sobre como construiu essa Noite Preta, né? Ele tem um depoimento que foi feito na live da ABC, e que ele fala que as imagens foram feitas de manhã, né? As filmagens foram feitas de manhã, e ele partiu de uma reflexão não apenas para atender às necessidades da produção, de baratear os custos de uma cena noturna, porque imaginem, uma cena para ser feita dentro da mata, né? Existe uma produção imensa, se for para iluminar e filmar à noite, né? Então ele criou uma solução para filmar de manhã, então não apenas para atender a produção, mas também para chegar ao resultado visual que ele gostaria, né? E para isso ele relata que algumas vezes fez um teste com uma câmera fotográfica digital normal e em parceria com o colorista, né, o parceiro de tratamento de imagem dele, ele conseguiu chegar ao resultado a partir de uma reflexão voltada muito mais para a crominância do que para a luminância, como ele fala, né?
O que é que seria a reflexão dele? Ele explica que, para fazer essa cena, ele lembrou, né, ele partiu da reflexão acerca da tríade de cores primárias, né, do sistema RGB de cores da fotografia, e fez o seguinte: olha, estou na mata aqui. A mata ela é predominantemente verde pela vegetação, né? Eu tenho uma luz diurna, que seria uma luz azulada, né? E aí, ele, para completar o processo, ele disse que pintou os personagens de vermelho, né? E qual era a razão? Para, dentro dessa reflexão sobre crominância, tratar em pós-produção isso e fazer com que o colorista ele tenha essa divisão muito bem definida para, no software, baixar as cores verde e vermelho e trabalhar predominantemente com as coisas que refletem azul, né? Eu lembro, assim, dessa estratégia, e até coloquei um exemplo aqui no slide, do filme Mad Max, que ele mostra aqui o que é que ele faz para fingir ou para construir as cenas noturnas dele, né? Que ele usa também a técnica que, de fato, se desenvolveu a partir da noite americana, né? Do Day for Night. Então, ele dá para perceber pela imagem que embaixo ele tem a cena como foi filmada, e em cima ele tem a sobreposição de uma camada de azul. Então, a estratégia do César Charlone foi parecida. Ele fez as imagens de manhã, fazendo uma divisão, ou raciocinando em crominância, para fazer uma divisão entre azul, vermelho e verde, e na pós-produção ele colocou uma camada de azul para eliminar, ou para tratar o verde e o vermelho de uma maneira que chegasse ao preto, ou seja, eliminar eles de forma absoluta, né? Ou pelo menos o necessário para chegar a essa visualidade e chegar a simular ou a construir uma forma de noite cinematográfica, uma noite fotográfica, né, para o espectador, né? Então, a partir dessa outra imagem, a gente consegue perceber que, por exemplo, as superfícies brancas, né, que refletem a cor azulada, a cor azul, elas se sobrepõem muito bem, elas elucidam, né? Elas brilham, elas refletem muito bem para a tela, a ponto de destacar os dois personagens subindo na árvore, enquanto as coisas verdes, elas estão todas em preto, né? Então, esse é o processo que ele usa para construir essa narrativa de noite. O que acontece para a gente, que é muito interessante, é que, de fato, durante a narrativa, ele alcança um processo de verossimilhança muito, muito importante para ludibriar o espectador. Aqui é a mesma coisa, olha, e se a gente imagina essa árvore iluminada de cima para baixo, né, realmente era muito difícil colocar refletores e tal, mas a mesma coisa, né, o reflexo, ele tá predominantemente posto nas superfícies que conseguem refletir pelo menos o azul, né, que seja o tronco da árvore, que não é verde, né, que seja as roupas deles e as peles, né, e nesse caso a pele tratada com vermelho, ele consegue dar uma luminância e trabalhar isso em pós-produção, né. Por fim, eu ainda coloco essa imagem aqui, numa terceira imagem, para a gente entender como seria difícil, né, nesse processo aqui, a gente construir uma iluminação artificial, no sentido do uso de refletores e toda uma luminária, um aparato de luminária para chegar a essa conclusão. O que eu acho interessante é que, para chegar a essa textura, a textura de uma noite preta, um negrume, que simula e que talvez se aproxima muito bem da sensação real que são esses espaços noturnos, né? Espaços como a mata, espaços como a praia, espaços, enfim, espaços sem iluminação artificial, eles têm uma escuridão, um breu, né? Muito pesado, né? E eu acredito que com essas soluções, ou esse truque, ele consiga chegar a um resultado plástico que coloca para a gente duas questões bacanas. Primeiro, a ideia de sair de uma textura tradicional. Ele até fala no depoimento assim: eu não suporto mais fazer noite, né, como é feita a noite do clipe do Michael Jackson, o Thriller, né? Aquelas luzes, aqueles HMI lá dentro da mata, fumaça, né? E encontra luz e compensação, né? Então ele chega a uma solução plástica para a gente muito interessante, né? Muito diferente do que a gente costuma ver num certo período de produção de fotografia noturna, né? Ou de fato em cada um dos filmes que a gente vê, ele chega numa postura muito singular e ele consegue atender às demandas da produção e da narrativa no sentido de criar
fato, uma visualidade noturna que esconda os personagens, né? Uma visualidade noturna que seja difícil, inclusive, de ter visibilidade dentro dos próprios personagens do filme, né? E aí é nesse sentido que eu chamo essa crítica cinematográfica de A Noite Preta, né? Como eu falei, ela é um ensaio, ela é parte de alguns ensaios sobre cenas noturnas do cinema, que tem essa, digamos assim, esse apontamento ou esse foco voltado para a direção de fotografia. Então é basicamente isso que eu tinha para apresentar. Obrigado e aguardo a gente conversar um pouco mais. Valeu, Matheus, brigadão. Esse trabalho é bem interessante. Já tem algumas perguntas, já eu coloco. Para quem quiser também, fica franqueado aí, franqueado o espaço do chat, né? Utilizem. Quem preferir falar, né, ao invés de escrever, é só levantando a mãozinha que na ordem a gente vai organizando. Mas antes disso, a gente tem a fala da Ananda. Queria só agradecer ao Vitor, né, que pontuou aqui que a gente está com um probleminha no link. Realmente, a gente detectou isso muito em cima da hora. Mas hoje também a gente tem concorrência de outra sala, né? Então talvez a gente tenha uma audiência dividida, mas estamos bem aqui, 20 pessoas, vamos seguindo, que o espaço está bacana para o debate. Ananda, queria te dar boas-vindas. Eu acho que aqui tem muita gente que já se conhece, e é sempre bom receber uma cara nova, uma pessoa nova. Teu artigo é muito bacana porque ele fala sobre fotografia, né? Puro sangue mesmo, fala de cinematografia, de plano, de movimento. Então vai ser muito legal te ouvir. Bem-vindo, o espaço é teu. E a mesma ideia, né? Tentar gastar em torno de uns 20 minutinhos para depois a gente debater, tá bom? Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu já vou abrir aqui a apresentação e aí eu falo um pouco sobre mim e sobre o trabalho. Beleza, para mim já abriu aqui. Abriu? Vou ampliar Sim. aqui, então. Estão vendo? Ainda estamos vendo minimizado. Ainda está vendo minimizado? Que estranho. Quando amplia dá um problema, porque realmente você tem que ampliar, dar um Alt Tab, voltar para o Google Meet e compartilhar a tela ampliada, né? Que ela se torna uma outra janela, fica a janela de apresentação. Ou então tu faz como o Matheus, fica passando na menor mesmo, que a menor a gente tá vendo. Tá. E aí quando tu estiver falando, a gente não vai te... Quer dizer, você não vai ver a gente. Tá. Vocês veem inteiro agora ou não? Não. Não. Mas o pequeno a gente tá vendo bem. Mas se eu passar aqui para o segundo, vocês Normal, conseguem ver? Sim, sim. Ah, então tá. Então, ótimo. Vou passar assim mesmo. Bom, eu fiquei sabendo do Move pelo meu professor Atílio Avancini, que está apresentando um trabalho em outra sala. Ele que deu a ideia de fazer um trabalho, né, a disciplina voltada à fotografia no cinema. E aí ele deu a ideia de fazer um trabalho mais relacionando com a dissertação ou a tese do doutorado. Eu estou fazendo um mestrado se orientando a do Luiz Carlos de Oliveira Júnior. Nós pesquisamos sobre as obras de arte que aparecem nos filmes do Tarkovsky. Então, a princípio, eu pensei em falar sobre a fotografia, né, em algum filme do Tarkovsky, fazer já análise direto. Mas me chama muito a atenção do Dr. Christopher Doyle, o trabalho dele, desde quando eu tive contato com o Carway, que eu comecei a prestar mais atenção.
E aí eu fiquei com isso na cabeça. Preciso falar do Christopher Doyle, fazia muito tempo que eu não via nada assim em português falando sobre o trabalho dele. De vez em quando surge uma entrevista traduzida na internet. Agora, há pouco tempo, houve uma entrevista com ele, não sei se foi no Estadão, porque fica todo mundo na ansiedade agora que saiu o pôster de Blossoms, que é o novo projeto do Wong Kar-wai, que vai falar sobre a Revolução Chinesa, e então já foram atrás dele saber se ele é o diretor de fotografia do filme, mas pelo que eu vi ainda não foi definido isso, e é justamente isso que me incomoda um pouco, porque quando se fala do Christopher Doyle, já se fala direto no Wong Kar-wai, né? Sendo que o Christopher Doyle tem mais de 80 filmes já no currículo, trabalhou com outros diretores famosos, como o Gus Van Sant, Jim Jarmusch, e aí eu queria falar um pouco sobre essa biografia dele e tentar encontrar se ele tem um estilo ou se ele segue sempre o que o diretor propõe. E aí eu acabei encontrando um trabalho autoral dele, onde ele foi o roteirista, o diretor, o cinegrafista, que é o A Way of Words, e pensei em fazer uma relação desse filme com outros que eu já conheço dele. Mas, por falta de espaço mesmo no trabalho, acho que se eu tivesse mais um limite de mais umas 5 páginas, talvez, eu conseguiria incluir o outro que eu queria falar também, que é o The Last Life in the Universe, que é um filme tailandês, do Pinky Rattanurang, e é um filme, acho que de 2016, e aí eu queria fazer uma associação desses 3 filmes que ele fez, sendo um com o Kar-wai, dos anos 90, Days of Being Wild, o autoral dele, A Way of Words, e o The Last Life in the Universe, porque eles têm uma coloração muito parecida, e eu acho que isso é uma das marcas registradas do Christopher Doyle, é como ele trabalha com as cores. Muitas vezes cores primárias, ele usa muito verde e vermelho, e como como essa utilização de cores, ela colabora muito com o uso da narrativa. E aí eu vou falar um pouco sobre esse tipo de cinema, e poderia ser inserido ali o Christopher Doyle, mesmo trabalhando com vários estilos e com vários diretores. Então, quem é o Christopher Doyle? Vocês estão vendo agora o próximo slide que eu passei? Ele acabou de sair da tela. Mas a gente Saiu, tinha e visto a agora? passagem. E agora? Agora não estou vendo mais a apresentação. Poxa, Ele tinha funcionado. eu não posso... E agora? Agora está entrando. Voltou para a tela dele. Christopher Doyle. Christopher Doyle. Então, quem que é ele? Ele é um diretor australiano. Ele saiu da Austrália aos 18 anos e saiu com um navio norueguês e foi trabalhar como com medicina chinesa na Tailândia, abriu poço na Índia, trabalhou com diversas coisas até alguém apresentar uma câmera para ele, e aí ele disse que arrumou uma Super 8 para conquistar uma moça, e mesmo assim nunca mais filmou, só foi ter uma câmera mesmo, ele disse que só foi ter uma câmera dele depois que ele fez Chungking Express, que é outro filme com o Kar-wai. Então aqui eu tirei um trecho, né, mais ou menos como ele se define. Ele fala que ele tem sido basicamente um estrangeiro há mais de 3/4 da vida, e ele aconselha que você tem que ser um estranho de seu interior para ser um diretor de fotografia, que ele brinca que ele tem que ser um outsider de dentro, de insider, né? Quer dizer isso, que ele teve que sair do universo dele, né, da Austrália, conhecer o mundo, sair um pouco de quem ele é,
para se conectar às outras pessoas. E para isso a fotografia veio atingir o que ele buscava na arte, porque veio com uma outra forma de linguagem dele se comunicar e sair um pouco da cultura dele mesmo, das percepções que ele tem da vida, para se conectar com o outro. E isso ele leva para o trabalho dele. Então ele fala que você tem que estar sempre bem próximo da experiência, mas tem que se remover o bastante para chegar de outra forma. É disso que se trata a arte. Eu conheço a sociedade chinesa porque eu vivi nela, mas nasci em outro país. Eu sou um cara branco no mundo amarelo. Eu nem sou Christopher Dolly, eu sou Duque Feng. Duque Feng é o nome que ele recebeu de um professor de poesia que, quando ele foi estudar chinês em Taiwan, isso que levou ele no território asiático, foi o interesse dele em aprender outra língua, e ele tinha interesse em aprender chinês, acho que não foi em Hong Kong, eu acho que ele foi em Taiwan aprender chinês, e em Taiwan ele conheceu o Edward Young, que chamou ele para fazer a fotografia do primeiro projeto dele, que é The Day on the Beach. Esse filme foi um marco no New Wave de Taiwan, é um movimento que foi um pouco paralelo ao que estava acontecendo em Hong Kong. E aí ele fala que ele não tinha ideia, né, do que ele estava fazendo nesse primeiro filme, porque ele tinha pouca experiência com fotografia. E é assim que ele diz que vive e trabalha mesmo agora. No caso, essa entrevista acho que é de 2016. E ele fala que é ótimo estar fora de sua profundidade, de novo, né, de sair dele mesmo para se conectar com uma ideia, com alguma pessoa, com o ambiente. E isso que fez ele ser corajoso para cometer erros que mostram que é possível. Aí ele fala, eu acho que os erros são coisas maravilhosas. Elas ensinam muito a você, os erros ensinam muito a você. Porque quando alguém pergunta, né, como ele dá dica para os jovens que estão aprendendo fotografia, ele sempre fala que é aprender com os erros mesmo, que ele não fala para você abrir um livro de técnicas e por aí aprender fotografia. Ele fala, você tem que vivenciar e aprender com seus erros. E uma das marcas autorais dele é que ele sempre opera a própria câmera. Ele fala, todo mundo sabe disso, até mesmo os sindicatos. Os meus contratos estabelecem que eu sou diretor de fotografia e operador de câmera. Isso já trouxe alguns problemas, porque teve muito diretor que deu um assistente para trabalhar com ele, e ele ficou entediado, ele não sabia o que fazer, porque ele fala que só consegue trabalhar sujando as mãos mesmo. Ele fala também, o filme faz um lugar onde ele será rodado, a partir da luz natural que esse local oferece. Cada vez que filmo, preciso ir nos locais, conhecê-los, respeitar a sua paisagem, a sua arquitetura. É do espaço que brota a luz, e é a partir dela que ressalto o que os corpos dos personagens querem dizer. O que a luz faz é ressaltar as vivências. Então, aqui ele dá muitas dicas que ele costuma repetir quase em todas as entrevistas de como ele trabalha, que é a partir do ambiente, respeitando o ambiente. O que é isso que ele quer dizer? Por exemplo, no Fallen Angels, outro filme que ele fez com o Kar-wai, muitas cenas foram super expostas. E aí, para consertar esse erro, eles tiveram a ideia de colocar preto e branco, e aí filmar outros momentos onde eles pudessem trabalhar com preto e branco, fazendo contraste com outras cenas feitas a cor. Então, ele mostra quanto essa limitação, né, esses erros, esses defeitos, eles podem ser consertados só usando mesmo a intuição, diz ele. Reparando nessa paisagem, nessas pessoas. E aí, vocês estão vendo agora essa imagem que tem 4 figuras aqui de frente tá bem. de filmes. Então, esses são alguns filmes que eu selecionei. O Christopher Dolly e o William Chang e o Wong Kar-wai fizeram 7 filmes juntos. O William Chang é o diretor de arte que apresentou o Wong Kar-wai para o Christopher Dolly. Ele falou, depois de ter visto o trabalho dele, The Day on the Beach, ele falou, você precisa conhecer o Wong Kar-wai, e foi aí que eles fizeram o primeiro filme dele juntos, Days of Being Wild, o filme que eu analiso no artigo.
Na verdade, eu analiso só uma cena desse filme. Esses três, eles trabalham, então, nessa composição de selecionar, o primeiro, a locação, da locação, selecionar as cores, e depois que eles chegam nesse ambiente, eles conseguem mais ou menos ter uma noção de como vai ser o roteiro. Então, os filmes do Wong Kar-wai são processos muito longos, né? Muito porque não tem roteiro, ele utiliza muito da improvisação dos atores. E para o Christopher Doyle, o que vai definir a fotografia dele é realmente a locação. Então, o Days of Being Wild é o filme que eu selecionei. Me chamou a atenção muito, né? Como eu disse, por causa das cores, tem muito verde. Também tem, como tá nessa fotografia, um marrom meio avermelhado, que ele usa muito o vermelho, né, para contrastar com o verde. E nesse filme, que conta um pouco a história do Yuji, que é o Leslie Chung, que está nessa cena, ele é o personagem principal, que está meio que tentando buscar sua identidade. É um jovem que seduz muito as mulheres, desde a primeira cena. Os filmes do Wong Kar-wai são muito, que o Christopher Doyle mesmo fala, são muito repetitivos, né? São sempre a mesma história de jovens apaixonados, deslocados, que querem estar juntos, mas nunca estão juntos um do outro, porque eles estão buscando essa identidade deles, quem eles são. E o Leslie Cheung, nessa cena, basicamente ele sai levantando da cama, escolhendo uma música e dançando. Então, eu acho que essa cena ela se encaixa muito na linguagem que ele foi construir com o cinema dele, como a Way Words, que eu vou falar daqui a pouco. E como é uma cena rapidinha, eu espero que eu consiga mostrar para vocês essa cena, porque ela só tem 1 minutinho. Que demora a ficar mudando de janela, né? Vocês conseguem ver o vídeo? A gente está vendo a pasta aberta Só a pasta, com o né? vídeo. O vídeo eu teria que então abrir e depois abrir e compartilhar. Tá certo. Tem que já selecionar. Tu pode compartilhar a tela inteira. É só clicar em Entire Screen. Fica mais fácil, né? Que aí tu pode ir mudando de aba em aba sem parar de compartilhar. Uhum. E agora? Está carregando, Vocês vamos lá. conseguem ver o vídeo? Agora sim, está aberto um plano aqui. Pode dar play? Ainda está estático. Já deu play? Agora Manda. foi.
Então, gente, essa é a cena que eu queria mostrar para vocês, porque ela tem muitos elementos que são recorrentes no trabalho do Christopher Doyle, no sentido dele usar, por exemplo, a iluminação natural, seguir os compassos do ator, ele movimenta a câmera de acordo com os movimentos que o ator vai fazer, então muitas vezes parece que é ensaiado, né, o que ele está filmando. Vou voltar para a apresentação. E aí o próprio ambiente já dá esse contraste do marrom avermelhado com o verde. E esse momento desse filme, eu acho que ele conversa muito com a narrativa dos próximos que eu vou falar dele, que é essa questão da identidade de alguém que não mora em Hong Kong e está em Hong Kong se relacionando com outras pessoas. Tem a dificuldade da língua mesmo, uma questão que até um Kar-wai coloca, porque ele também não falava o mesmo chinês em Hong Kong, porque eu acho que ele falava cantonês. E A Way Words, que é o filme que o Christopher Doyle fez quase 10 anos depois, que ele já estava trabalhando com o Kar-wai, que ele fica incomodadíssimo quando assistem esse filme e falam que é como se fosse um filme do Wong Kar-wai, porque ele fala, não, esse é um filme meu, é lógico que tem uma boa parte minha, né, com o Wong Kar-wai, e não define isso ser igual ou não. Ele fala que é ultrapassado pensar dessa forma, porque ele tem a autoria dele, tem o jeito dele filmar, de enxergar o espaço. E nesse filme, ele trabalha com Tanabu Asano, e é um japonês, e ele coloca um japonês que sai, né, do Japão e vai para Hong Kong, e lá ele encontra outros dois personagens que falam só inglês em comum, sendo um australiano, amigo do Christopher Doyle, e outro uma atriz, se não me engano, tailandesa. E aí eles têm essa dificuldade de comunicação, mas conseguem se conectar muito bem. Eles têm um entrosamento muito forte, criam uma amizade muito forte. E o filme fica fazendo esses flashbacks do passado, quando o Asano era um menino, no Japão, na vila onde ele morava, e ele começa a brincar com essa questão das palavras mesmo, como o personagem, ele memoriza todas as palavras que ele já ouviu, e ele se implica muito com uma palavra ter mais de um significado. Então, ele coloca esses deslocamentos, que eu chamei visuais, dentro da imagem filmográfica mesmo. Ele coloca isso conversando com a narração, com as imagens. Aqui a gente tem o uso do filtro, numa passagem que ele faz indo para a praia, no Japão, né, esse é o Tonabu, no fundo, jovem, a caminho da praia. E aí eu queria mostrar para vocês também um trecho desse filme, porque as imagens, acho que vão explicar melhor. Eu tentei descrevê-las no artigo, mas é bem complicado, porque o Christopher Doyle ele brinca muito com os movimentos de câmera. Então, numa mesma sequência, tem imagens aceleradas, imagens lentas. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Sim. Sim?
Então, gente, o que essas cenas têm em comum para mim, além da coloração, eu acho que é a ousadia de conseguir mexer com a câmera na mão o tempo todo, e às vezes não parecer que está com essa câmera na mão, é entrar com o corpo mesmo, é fazer a imagem ser sensória. E buscando, né, elementos em comum, eu fui lá no cinema de fluxo, recorrer ao trabalho do meu orientador, e como é difícil definir um espaço assim, um estilo assim cinematográfico, mas é essa exacerbação das imagens, né? Como elas podem quase atingir a gente de uma forma sinestésica, até pelo uso mesmo da música. O Christopher Dolly comenta como para trabalhar com o Carway, como o Carway selecionava só uma parte de uma música, ou falava para ele ouvir uma música mesmo, falava, olha, eu quero uma imagem a partir disso. Né? No Days of Being Wild, por mais que seja inspirado no livro do Manuel Puig, Boquitas Pintadas, ele, para selecionar as cores, ele deu o motivo de uma pintura do Edward Hopper. E aí o Christopher Dolly deu a ideia, acho que tem que ser verde o filme. E aí, junto com o William Chang, eles foram selecionando como seria esse cenário. Né? Ele usa algumas passagens de Days of Being Wild, se passam nas Filipinas, então tem muito, a vegetação é bem filmada, mas também tem muito ambiente interno, e nesses ambientes internos, muitas vezes pequeno, né? Ele utiliza a grande angular, às vezes ele muda para uma tela objetiva, dependendo das intenções dele, ele consegue trabalhar com diversas técnicas. Queria ressaltar isso no trabalho dele, como ele se adapta muito bem, porque ele consegue observar as dificuldades dessas locações e tirar proveito disso. Um dos últimos filmes dele, ele comenta, um Genie, que ele fez com o Neil Young, Neil Jordan, ele falou como estava chovendo muito, e aí o diretor perguntou, e agora, né? O que a gente faz? Ele falou, bom, acho que esse é o tema do seu filme. É disso que se trata. É sobre a chuva. Faça a chuva ser o elemento principal do seu filme. E assim foi. Então, desculpa se eu me estendi, acho que quase 10 minutos, porque eu achei que era importante eu passar essas imagens, mais do que eu tentar descrever elas, como eu tentei fazer no artigo. Mas é isso. Obrigada. Obrigado, Nanda. Parabéns pela apresentação. Como eu já falei, vou deixar aí o espaço do chat aberto, né, para quem quiser se posicionar, colocar alguma reflexão, alguma pergunta. Quem preferir pode usar esse recurso de levantar a mão na sala, né, que vai ficar na listagem aqui. Eu vou aproveitar para fazer algumas considerações, né, ou perguntas, e também dar um espaço novamente para os apresentadores se posicionarem e tal. Vou tentar não tomar muito tempo para a gente ter um tempinho de debate também, que é interessante, tá? Mas, assim, pela ordem, tentando novamente retomar o trabalho do Bertrand, eu acho muito interessante, né, o Dogma, apesar de ser polêmico. Acho que o Dogma ele é uma das pedras fundamentais ali da cinematografia digital, porque é o primeiro ciclo organizado, né, que incorpora, e que foi uma ruptura de regra muito interessante, porque eles colocam só 35mm, mas desde o primeiro filme, né, o Anthony Dodd Mantle, né, que fotografa o Festa de Família, ele utiliza uma mini DV. E aí, em alguns outros filmes do ciclo do Dogma, eles vão utilizar câmeras de vídeo digital, junto com os filmes de 35mm. E aí ele é um primeiro movimento, né, que vai flertar com essa coisa do amadorismo, da produção caseira de imagem, né, incorporada em cima do vídeo digital. E aí eu acho que isso vai ser ressaltado no ciclo ali do found footage, né, no cinema de horror no final dos anos 90, né, com a Bruxa de Blair, e depois nos anos 2000, e no Mumblecore, né, que é aquele movimento também que cineastas jovens se organizaram e tal, e fizeram alguns filmes muito espontâneos, né, que muita coisa dialoga. Então, quando eu vejo aquele manifesto do Dogma, ele é muito estabelece muito diálogo com o found footage e com o Mumblecore, né, como sendo movimentos
que prezam pela fluidez da câmera, a operação na mão, pouco recurso de intervenção, né, de iluminação e tal, e uma fotografia que vai dialogar muito com aquilo que a gente vai ver lá na frente, né, depois com o surgimento do YouTube, né, as pessoas se filmando, produzindo seus próprios vídeos, uma câmera que é meio errante, que vai em busca dos assuntos, o zoom que vai e vem, né, operações que estavam associadas ao cinegrafista amador e não ao cinegrafista profissional. O cinegrafista profissional não fica dando zoom para procurar imagem, né, nem reenquadrando coisa. Então, eu achei muito interessante, e a gente hoje tem isso como um vocabulário do cinema muito incorporado, e que a gente não vê mais como erro, como falha técnica. É uma questão até geracional. Hoje em dia, ver um filme paradão, estático, planos muito solenes, a gente já, né, tem uma geração que já acha aquilo meio entediante, né? O interessante é a câmera estar frenética, né? Eu acho que, pensando na continuidade intensificada do Border, né, que o Bertrand trouxe, eu acho que a câmera na mão frenética, ela é uma nova forma de intensificação, né? Para além daquele corte e da diminuição da duração média de plano, eu acho que essa frenesi também se dá pelo movimento incessante. Então, queria também que tu comentasse, Bertrand, sobre como tu vê essa mudança para o digital, né? E como isso viabilizou novas formas de fazer cinema, né? Tua experiência também como docente, né, dos projetos que são realizados na universidade e tal, né, como você vê a ascensão, né, dessas câmeras DSLR que fotografam e filmam, né, câmeras de ação, GoPros, celulares, né, e como isso tem mudado a cinematografia, né, e como essa coisa do erro e do acerto é uma linha muito tênue hoje em dia, né, para a gente dizer, né, que dá para determinar e tal. Eu vou emendar logo com o Matheus também. Matheus, eu acho muito bacana a solução. Se tu pudesse falar um pouco, até para a gente aprender também, né, no que se diferencia, né, das formas de filmar à noite que tu tem estudado, né, que eu acho que é um trabalho fundamental, né, pensar como se filma à noite, como esse trabalho que o Charlone fez com Cidade de Deus se diferencia, né. Eu acho muito legal essa ideia do canal de cor ter sido utilizado. Vejo que é uma coisa que se utilizava na película, né, por exemplo, as fotos do Ansel Adams lá, que tem o céu todo preto, né, com filtro vermelhão que ele usava, para não sensibilizar o filme nas áreas de céu azul e tal. E aí a gente vê isso como um filtro digital, né, um filtro de canal digital sendo feito na pós-produção. Eu acho muito interessante, e também de como esse diálogo da fotografia com a pós-produção sendo algo que é quase inafastável hoje em dia. Também, se tu pudesse falar um pouco sobre como tu vê, como esse trabalho do Charlone se diferencia do padrão, se desvia. Tu falou um pouco, né, da noite americana e tal, mas se tu puder complementar, é interessante, que eu tenho curiosidade de como se funciona, né, essa noite, na maioria dos casos. E para Ananda, eu acho que tu me esclareceu muito quando tu falou da tua dificuldade inicial de fazer caber tudo dentro do mini artigo que a gente propôs, porque é um trabalho que exige muito fôlego, né? Essa ideia de pensar a autoria a partir da fotografia. Eu já tentei fazer isso, já desisti, né? Eu queria fazer uma análise da parceria do Tonino Dellicoli com o Sérgio Leone, e vejo que o Sérgio Leone é um diretor muito autor, né? E que foi um trabalho que eu achei que não ia ter fôlego de fazer. Mas, pelo que eu vi, tu tem um bom caminho para trilhar com o Christopher Doyle. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer, né, enquanto grupo de pesquisa de fotografia, porque ali, do mesmo jeito que nos anos 60, 50, 60, ali o pessoal da carreira de cinema, da Nouvelle Vague, reivindicou com muita força essa política dos autores, né, e tirou do texto a importância da autoria. Não tirou, né, mas assim, começou a disputar com a ideia do texto, né. A gente tinha muita ideia de é uma peça de Shakespeare, é uma peça de Oscar Wilde. Então, assim, era o autor do texto que era consolidado como autor da obra. Ainda hoje, né, eu vou para o teatro ver uma peça de fulano e tal, que é o escritor, não o diretor, né, o diretor é secundário. No cinema, ali nos anos 60, o diretor passou a ser uma figura central, e eu acho que hoje em dia a gente tem que desestabilizar um pouco isso também, né? E o resto da equipe, né, e a arte, e a fotografia, e o som, não são igualmente autores, né, o cinema é múltiplo, né, por natureza. Então, acho que quando a gente coloca o papel do fotógrafo, né, da fotógrafa, como autor da obra e da imagem, né, ou do técnico, da técnica de som, como autora também, eu acho que é uma coisa para se fazer. Eu acho interessante, com fôlego, esse teu trabalho, para tu investigar. Eu sei que tu falou que está indo para o caminho de estudar lá o Tarkovsky, mas eu acho que é bacana tu pensar nisso, né, e tentar, de repente, enveredar também por esse caminho de pensar a autoria a partir da fotografia,
porque quando tu identifica esses elementos, né, de esses rastros autorais que vêm lá do Wong Kar-wai, mas que estão reverberando em outras obras, com outros diretores e de autoria própria do Doyle, eu acho que aí é irrefutável, né, quando tu conseguir materializar essa recorrência de estilo do fotógrafo. Mas é isso, queria só provocar essas 3 questões iniciais aí e deixar na mão do pessoal do chat também, para que participem. Pode começar pela ordem mesmo, vai lá, Bertrand, a gente faz o ciclo de novo, né? Teu microfone está desligado, Bertrand. Sempre esqueço isso. Eu também faço cinema, né, como diretor e tal, e comecei ainda na graduação. Eu surgi assim, comecei a fazer cinema na geração do Super 8, né, então trabalhei com aquela câmera Super 8, com cartuchinho de 3 minutos, película, né, a gente tinha que mandar revelar, esperar um mês para chegar, mandar para São Paulo, né, e a gente fez cinema aqui, começou a fazer cinema aqui, né, assim, dessa forma, nos anos 80, início dos anos 80, né, e aí vieram os franceses, né, dos ateliês de Jean Rouge. Comecei antes deles, mas a presença deles, e a gente teve mais acesso a equipamentos em Super 8, moviola em Super 8, tudo isso. A gente foi fazer estágio de cinema na França em Super 8 primeiro, depois eu fui para fazer em 16 milímetros, né? Então, a gente teve toda mais ou menos essa formação de fazer cinema, porque justamente era a proposta dos ateliês Varran, né, fundado por Jean Rouge em vários países do mundo. Na Paraíba teve João Pessoa, que foi mais bem sucedido, né, e outro no Ceará que começou, né, mas não foi muito longe. E a proposta era essa, dizer que qualquer um poderia fazer cinema. Já tinha isso, né, nos anos 80, início dos anos 80, e qualquer um poderia fazer cinema. Então não tinha muito recurso, né, era um pau de luz quando necessário, filmar com a luz ambiente, o som direto, gravar diretamente. A gente aprendeu a fazer até o boom com a vara e tudo mais, com cano aquele cano mesmo fino, de 3/4, sei lá, e depois tinha aquele cano maior, que a gente colocava o microfone ali dentro, e envolvia com espuma, essa espuma comum. Então, essa era a proposta dos ateliês Varran no mundo todo, era em comunidades que eu não tinha acesso a cinema, em cidades como a gente tinha, a universidade depois foi que comprou uma câmera de 16 milímetros, né, e eu cheguei a trabalhar, fazer estágio em 16 milímetros. Depois foi vídeo, aí nos anos 90 veio vídeo, VHS, Super VHS, Mega e tudo mais. 35 milímetros eu não trabalhei, assim, com 35 milímetros, só na equipe, né, e depois o digital para mim foi fantástico, né, porque eu morria de inveja daqueles meus amigos que faziam participar de editais, aí andava com filme, para o festival, com filme no braço embaixo, né, aquela latinha de película, curta-metragem naquela lata, né, e eu não tive esse prazer, né, e depois com o digital foi ótimo, até porque, inclusive, por um período, os festivais dividiam em digital, em película e vídeo, né, então o vídeo está na categoria lá, embaixo hoje a gente vê que essas fronteiras foram abolidas, né, então a gente compete, é de igualdade nesse sentido, com umas produções maiores, Então é isso, eu acho que agora a gente está vivendo o que o Dogma, na verdade, o que Jean Rouge já pregava, né, o Super 8, que não era barato, porque também naquela época não era um equipamento barato, Super 8. Era acessível ao amador, as pessoas que tinham um poder aquisitivo, poder filmar, fazer seus filmes domésticos, registros familiares, e na universidade a gente usava como exercício de linguagem, né, e trabalhar, até houve uma certa, os cineastas consagrados, né, eu digo cineastas da velha guarda, na época, né, que hoje é que sou da velha guarda, o pessoal da velha guarda, eles, né, o professor Linduardo Noronha e todo aquele pessoal ficava muito indignado que a universidade tivesse feito esse acordo com a França e os equipamentos chegaram de Super 8, não era uma câmera 16, não ia se fazer cinema profissional e tudo mais, né? E para a gente foi uma festa de poder trabalhar com aquela câmerazinha Super 8 e tal, e já antecipando o digital, né?
quer dizer, guardando as devidas proporções, né, uma democratização dos meios. Não era tanto quanto hoje, né? O Super 8 não era tanto assim. Mas é isso, era mais o quê? Deixa eu voltar Bom, aqui. é isso. Você percebe, Bertan, só para tu comentar essa incorporação dessas práticas, né, de estilo que a gente associava ao entusiasta mais amador e tal, ao vídeo familiar, né, a incorporação disso na gramática do cinema mais formal, né, até às vezes no hollywoodiano a gente vê, né? A gente, por exemplo, tem um filme de Hitchcock, bom, filme, vou me lembrar, que se passa numa cidade do interior, que a menina descobre que o tio é um serial killer, e ele dá um zoom quando a menina percebe que o tio está usando, aliás, o tio percebe que a menina está usando o anel de uma das vítimas, de uma viúva que ele assassinou. E ela usa de propósito o anel, e a câmera dá um zoom, vamos dizer, amador, em cima do anel, para a gente ver, quer dizer, quase uma materialização do olhar, do susto que ele tem, né? Mas, por exemplo, nos estágios, não é Pacto Sinistro, não. Vou me lembrar, um título grande. Ele tem um exemplo bem interessante da história de locação, que Hitchcock adorou a casa e alugou a casa, a família saiu, deixou a casa, mas antes da equipe chegar, a família pintou a casa toda, e ele detestou, porque ele queria a casa do jeito que estava, ele tiveram que envelhecer. Bom, eu vou me lembrar e eu digo para vocês. Então, esse zoom. Mas, por exemplo, na gramática do cinema direto e tudo mais, os professores, eu me lembro, A Sombra de uma Dúvida, ó, com o Rafael, A Sombra de uma Dúvida, né, esse filme de Hitchcock, que tem vários, que Marcel Martin, desculpa, Marcel Martin, ele analisa esse filme e tem exemplo de várias significações da cinematografia, o uso da cinematografia com significado. Esse zoom, diversos aspectos da cinematografia, eu usava em sala de aula o exemplo desse filme, porque Martin tirou muitos exemplos desse filme para falar de cinematografia e outras coisas, outros aspectos do filme. Me perdi. Então, sim, a própria gramática do cinema direto, o pessoal do cinema direto pediu para a gente não estar usando o zoom, assim, desnecessário. Eles, o traveling é mais revolucionário, usa traveling, caminha em direção ao objeto, em vez de estar usando o zoom e tudo mais, né? Eu acho que o zoom deve ser usado quando tem um significado, né, na cena, como um exemplo desse, assim, é uma materialização do olhar do personagem que se assusta, ou então quando quer representar justamente uma filmagem de um amador, e sim, assim, porque senão você cansa, imagina, quando um amador assistir filme de amador, filme doméstico, a pessoa ficar passeando com a câmera feito, deixando a gente tonto, né? Então é isso, eu acho que algumas coisas de amador podem ser incorporadas em alguma cena, desde que tenha um propósito ali, né, bem claro, e não falta de conhecimento, ou sei lá. Não faz sentido você estar com a câmera rodando, passeando, se não tem um significado, não é a tontura do personagem, uma vertigem, alguma coisa do tipo, e senão não faz sentido. Mas é isso, mas a gente tinha assim, umas regrazinhas, ele ensinava um pouco mais disso, né, de para que serve o traveling, para que serve a panorâmica, para ninguém estar assim, vai, volta, sem definir, vai de um canto para o outro, sem saber onde quer chegar, o que quer mostrar, né? A não ser que seja uma coisa expressa, né, nesse sentido. Não sei se respondi, gente. Obrigado, Bertrand. Já trouxe uma memória boa aí, a gente gostou, né? Eu vi que tava o pessoal querendo saber mais aí desse seu histórico aí, super oitista. Mas vamos ter que conversar isso depois, né? Para não esgotar o tempo aqui. Fala, Matheus. Bertrand e o Super 8 aqui, a turma do Super 8. Eu vou tentar só fazer um comentário geral do que você falou e apanhando um pouco dessa questão aí sobre Bertrand, ou sobre o que ele apresenta, na verdade, né? Eu acho que a apresentação dele, no final, ele tem uma palavra-chave, assim, tem uma frase que é chave para chegar ao que você está comentando, que ele diz o seguinte, quer dizer, eu coloquei aqui anotando assim, é como se os mandamentos do dogma, eles são uma espécie de ação política, de agenciamento para libertar, digamos assim, os realizadores audiovisuais desse parâmetro industrial e tal, e justamente
né, anunciar, ou pelo menos abrir para novas possibilidades, ou outras possibilidades de visualidades, que não é já muito bem referenciada por Hollywood, muito bem exportada, muito bem vendida por Hollywood, né? Aí eu estou lembrando de uma coisa que você falou aí, que é o Anthony Dod Menton, né? Você falou assim, ele é um cara que está lá junto do Dogma 95, mas que é muito curioso porque, primeiro, ele é reconhecido como um virtuoso do sistema digital na fotografia, né? Ele é reconhecido como um cara, e os filmes que ele fotografa, normalmente tem uma assinatura de visualidade que tenta expor, de alguma maneira, que aquele processo é um processo novo, assim, um processo dentro dos sistemas digitais, né? Ele fotografa Dogville, se eu não me engano, né? E tem já aquela fotografia amarelada já não naturalista, né? Ele fotografa Quem Quer Ser um Milionário, também que tem uma coloração saturada. Quer dizer, ele sempre deixa uma assinatura que eu diria assim, sei lá, eu poderia chamar de não naturalista, né? Poderia ser, como até vi no texto de Cíntia, é anamorfose, né? Se eu não me engano, que você usa lá na sua expressão, a expressão do Arlindo Machado, né? Quer dizer, ele vai buscar uma visualidade que se distancia desse naturalismo também pregado pela fotografia tradicional. Eu acho que vale a pena visitar. Eu acho que ele fez também Rush, No Limite, e há pouco tempo eu vi Radioatividade, também está na Netflix, né? Ele fotografa muita coisa e os filmes deles têm um trabalho nessa perspectiva de se valer dos recursos do sistema digital de uma maneira muito interessante, né? E ele deixa o Danny Boyle chamou ele para fazer o Extermínio, né? Acho que foi a primeira parceria deles, justamente em cima disso, dizendo que ele era especialista em digital, ele tinha visto Festa de Família. Exato. Daí para frente era uma parceria bem perene. Eu acabei de esboçar, não, a gente acabou de escrever, na verdade, um artigo com a Aline, eu e a Aline, sobre o uso da cor no filme No Coração do Mar, né? Não sei se alguém viu esse filme, né, que foi tá na Netflix, também foi de 2015, mas é muito interessante o uso da cor nesse filme, né? Então, estou falando isso porque, de fato, é do dogma que nasce também toda, como você esboça assim, me parece que os mandamentos, eles vislumbram, né, toda essas outras possibilidades de visualidade que se imprimiram no cinema a partir dos anos 90, que se imprimiram e que vão se reinventando até os dias de hoje, né? Você perguntando sobre o lance da noite no cinema, né, que eu estava vendo também, o processo do César Charlone também é um processo curioso, porque é de 2002, né, Cidade de Deus, e no início do processo digital no Brasil, né, dos filmes em digital, película, né, que na verdade Cidade de Deus ele faz um mix de suportes, né, ele tem cenas que é em 16, tem cena que é película, que é 35, tem cena que é em digital, né, ele faz um mix ali, que é muito do estilo dele, né, ele tenta não ser... ou não usar só um suporte nos filmes dele, né? Isso é bem, bem interessante. E aí é muito curioso, né? Porque ele chega a uma visualidade que, de fato, a gente poderia chegar de outra maneira, ou, quer dizer, não que a gente poderia chegar de outra maneira, mas com esse recurso a gente poderia chegar a uma outra visualidade, né? Cada um daqui poderia chegar a uma outra visualidade dentro dessas possibilidades do digital, que é o que eu consigo ver também em alguns outros filmes, quando eu for pensar outras cores das noites do cinema, né? Como o filme O Poço, né? Que tem uma noite vermelha, né? E aí você tem uma outra possibilidade de feitura no processo digital, de sobrepor uma camada de vermelho, né? E de iluminar para isso, né? Agora, o que eu diria que é interessante, e talvez foi até o que discutiu hoje de manhã com o André na oficina, é que a gente tem uma mudança significativa também do processo de feitura, no sentido de que, por exemplo, uma noite americana, nos anos 50, a partir dos anos 50, era feito com um filtro na frente da objetiva, né? Hoje em dia você tem um pensamento que é voltado para a pós-produção da imagem, né? Não que não tivesse antes, mas hoje com muito mais recursos, eu diria assim, mas que também, de fato, precisa haver uma série de experimentações, porque ninguém é tão seguro assim para dizer, olha, pode deixar que eu resolvo isso na pós-produção, né? Sem jogar, digamos assim, a matéria-prima com as necessidades que a pós-produção precisa para o tratamento. Aí eu acho que tem sim uma mudança significativa nesse sentido aí, e que se vale, e que eu percebi também que é muito utilizado para criar algumas soluções sobre as fotografias das cenas noturnas, né? Então é isso aí. Não sei se na ordem, eu queria só fazer uma observação para Matheus, na fala de Matheus.
Cidade de Deus, você vê que são épocas diferentes, anos 60, 70, 80, né? E está também impresso na fotografia, né? O visual, né? A cor, né? De cada época, né? Os anos 70 mais psicodélico, mais umas coisas mais... Mas outra coisa também é essa coisa da intervenção na pós-produção, né? Já Valda Carvalho, no filme Madame Satã, né? Eu vi isso ele já tinha falado isso em palestras aqui, ele já deu várias palestras aqui, João Pessoa, mas ele está bem detalhado isso na tese de Ana Carolina, da experiência com Madame Satã, que ele fez na película mesmo, mandou queimar etapas no laboratório, fez uma coisa super arriscada, não foi na cópia depois de revelada, não, foi fazer isso durante o processo do filme, da revelação do filme, né? Para deixar um negro, um preto denso na fotografia. Né? Essa experiência está contada no depoimento aí para a tese. Bom, é isso. E é interessante aquela cena, eu estava com o roteiro aqui procurando qual era a cena, eu sabia qual era a cena da mata, né, que aconteceu essa cena, né? É isso. Bom, queres contribuir, Nina, aí com alguma coisa? Eu vi o teu chat aqui, ou tu queres ficar quietinho? Ananda Não, foi vai só comentar, Léo. uma observação mesmo, né? Esse procedimento, quando o Walter escolheu fazer o Bridge Bypass no negativo, foi uma super polêmica, né? Na época, por conta das questões de preservação, de conservação, né? Porque isso aceleraria muito a perda da matriz do filme. Aí lembrei disso, já que a gente estava falando, e isso também dialoga com a nossa conversa da noite, né? Mais tarde tem Laura Escorel e Patrícia de Filipe, viu? Imperdível. Trabalho belíssimo que eles fizeram em vários filmes, né? Sobretudo no São Bernardo, que ficou bem notabilizado. Então não deixem de conferir às 8 horas. Ananda, vou passar a bola para tu agora. E quem quiser vai complementando aí com perguntas, observações, que eu estou de olho no chat. Essa questão da autoria pela fotografia foi mesmo muito difícil. Eu acho que se eu não tivesse acesso a esse trabalho do Away with Words, que ele fez inteiro, né, o roteiro e tudo mais, eu talvez não teria conseguido juntar, organizar assim, o trabalho dele, descobrir mesmo a assinatura dele é muito difícil, porque tem a marca, né, que ficou com o Wong Kar-wai ali atrelado, e com outros diretores que gostam de experimentar coisas diferentes também, como Jodorowsky, que faz muito uma brincadeira com coisas caindo no espaço, né, levitação. Isso fica forte também no filme que ele fez com o tailandês, o Pink Hatha-Norak. Então, eu confesso que ter encontrado esse filme dele foi uma boa saída para eu conseguir estabelecer mais ou menos o jeito que ele trabalha. As entrevistas também que ele dá para ter uma noção, né, de como ele busca essas imagens e de como me parece que está sempre experimentando, né? Faz 40 anos que ele está trabalhando com isso e parece um jovem, assim, que está pela primeira vez com a câmera na mão, e é isso que ele busca, sempre parecer que é a primeira vez que ele está fazendo aquilo. E interessante a fala do Bertrand e do Matheus, que eu consegui ter uma visualização melhor dessa combinação do que é feito orgânico, né, para depois passar pela pós-produção. E eu acho que ele faz um jogo muito interessante com isso. Ele pensa sempre primeiro no orgânico e depois tenta consertar isso se não deu certo na pós-produção. E daí eu acho que vem essa questão do erro, né? Ele tá pensando já no depois, de como pode ser consertado. Obrigado, Ananda. Vou passar a palavra para o Ralph, que levantou a mão aqui. Opa! Boa tarde, parabéns aí pelo encontro. Bertrand, como é que tá? Tudo bem? Quanto tempo? Então, eu queria só fazer um comentário. Aquele filme
que o Walter Carvalho fez com o Luiz Fernando Carvalho, o Lavoura Arcaica, foi anterior ao... Ele foi anterior ao Madame Satã. Certo? Nossa, E ele usou o Bleach Bypass. tem que olhar aqui. A Ana Carolina está mais. O Lavoura Arcaica foi um trabalhão enorme que a Labocine teve, porque foi tudo... o processo todo foi muito complicado e era uma quantidade de material absurda, e já era Bleach Bypass. E você vê que é interessante que essa relação do fotógrafo com a pós-produção, dependendo do fotógrafo, se ele é um fotógrafo que gosta de sujar as mãos, como alguém falou aqui, ele vai ao laboratório. E no caso, a Labocine era o grande mestre lá, que era o seu Ivo. O seu Ivo, ele gostava de experimentar, ele sentava, fazia teste, repassava o material. Às vezes tinha que parar uma máquina, porque se tinha uma coisa que era processo industrial no audiovisual brasileiro, era a Labocine, porque a máquina não podia ser parada. Então, tinha uma máquina que estava ali só para teste. E se eu não me engano, quer dizer, eu acho que o Lavoura Arcaica foi bem antes do Madame Satã, e já foi um trabalho todo feito com Bleach Bypass. E o outro comentário que eu queria fazer também era sobre essa coisa do Odd Mantle. O César Charlone, no Cidade de Deus, ele sempre usou diversos formatos, como vocês já comentaram, mas ele tinha uma câmera Atom mínima que ele gostava de usar, e uma das coisas que mais incomodava ele era a enturragem da produção. Então, ele tinha uma ideia e queria filmar um negócio. Se ele falasse com o Fernando com o Meirelles, aí chamava a produção, aí virava um monstro. Então, a cena da abertura do Cidade de Deus, por exemplo, ele fez praticamente ele o assistente pessoal dele e um assistente de câmera. E esses fotógrafos que gostam mesmo de meter a mão na massa, de sujar as mãos, sempre sonharam com a possibilidade de uma câmera leve. Então, era isso que eles buscavam. Então, o Charlone tinha a mínima que era dele, privada, pessoal. E aí, quando surge a possibilidade do digital, o Odd Mantle usa uma câmera pela primeira vez que é desse tamanho, chama SI2K, que é uma câmera, uma adaptação dos fabricantes de câmera industrial. Outro negócio no meu olho. E essa câmera, o Odd Mantle montou o gravador, que ele carregava nas costas e carregava a câmera na frente. A câmera era ligada com o gravador. Poxa, acho que botei pimenta no olho, hein? Ralph, quando você tira pimenta, só Lavoura Arcaica é 2001 e Madame Satã um ano depois. Então, ele gostou da experiência, né? Então, só para continuar, para terminar o assunto da câmera, o Charlone comprou essa câmera também. Acho que eu passei pimenta na mão e... Desculpa. E aí foi isso que aconteceu. Essa busca pela câmera que permite que o fotógrafo tenha uma independência, porque esses fotógrafos, os fotógrafos em geral que têm muito envolvimento com a história, com o trabalho, eles querem, no final, a independência. Não é legal aquela cadeira de diretor e um montão de assistente, o fotógrafo que não pode pegar na câmera, porque não é operador de câmera, isso é insuportável. Então, eu só queria colocar isso, assim. E parabéns aí. Obrigado, Ralph. Ótima contribuição. Nina?
Então, muito rapidinho, que a gente já está com o tempo bem esgotado. Fiquei pensando, Matheus, que um diálogo bacana, né, para esse estudo do Cidade de Deus pode ser o Invasor, né, que é praticamente da mesma época, e também é um outro filme que a fotografia foi muito discutida. Né, são, enfim, fotógrafos diferentes, direções diferentes, processos diferentes, né, estrutura de produção diferente, mas também teve ali, né, todo um pensamento não padrão da fotografia, e como eles têm, acho que um ano de diferença de lançamento, pode ser legal colocar eles em diálogo, até para entender mesmo, né? Porque algumas experimentações acontecem nesse momento, digital, película, diferentes suportes, né? A pós-produção, né? O digital na pós-produção, que é antes do digital, na captação. Acho que pode ser legal dialogar com o invasor. Bom, obrigado, Nina. Eu vou ter que fazer o papel do chato, né? Que corta o papo quando ele tá ficando bom. Fala, Matheus, você quer dar uma palavra ainda? Foi mal, desculpa aí. É o Invasor do Beto Brandt, né? Eu vi bastante esse filme também na época. Eu era bolsista de exibição desse filme aqui na graduação. Tem razão, tem uma boa sacada, um bom diálogo sobre tudo sobre esse processo aí. Eu vou aproveitar rapidamente só para falar para a Nanda o que eu não consegui falar, né, a respeito do seu trabalho, que eu acho impressionante, assim, na verdade, só para destacar um ponto que você fala sobre ele, que quando ele fala assim, que tem essa relação de respeito à luz que já existe nas paisagens, né? Isso é a descrição de um ato político de fotografia muito importante, assim, e que talvez seja a chave da autoria, né, do diretor que você apresenta, né, no sentido de como ele pensa uma luz, além do respeito à realidade, mas uma luz que se difere mesmo de padrões de iluminação. E aí eu falo isso diante de alguns depoimentos mesmo de diretores norte-americanos que dizem assim, meu Deus do céu, é horrível filmar externa, né? É horrível sair do estúdio, né? É horrível você esperar o sol e tal. Quer dizer, enquanto tem um sistema de produção que acha terrível respeitar a luz dos ambientes, a luz das paisagens, né? O comportamento natural dessa luz, né? Você tem um outro fotógrafo que se assume politicamente enquanto um fotógrafo que respeita isso aí. Então era só isso aí que eu esqueci de falar naquele momento, mas que estava anotado aqui, tá? E obrigado, Nina, pelo toque. Bom, tenho certeza que dava para conversar mais. Ananda, quer dar só uma palavrinha final aí para o Matheus? Sim, eu concordo completamente. Acho que é uma das coisas que me chama a atenção nele é justamente essa questão do respeito com a natureza, com o ambiente, com as pessoas também, porque dá para ver que ele se conecta muito com os atores. Eu acho isso bem legal. E que eu também deixei de falar, né? A gente acaba deixando de falar muita coisa, que eu fiz uma associação também com as colagens, que é outro trabalho que ele faz, em exposição e tudo, ele faz, desde que ele começou a fazer filmes, ele não deixa de lado a fabricação de colagens, que ele acha que isso ajuda muito o processo criativo dele. E nessa sequência última que eu passei, né, do filme autoral dele, dá para ver que ele consegue justapor muitas imagens, provavelmente dessa intuição dele para trabalhar com colagem. Bom, só vou ler aqui um comentário da Emília, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. E aí fala que talvez até por isso o comentário dele sobre operar a câmera e dirigir a foto no contexto dos sindicatos da indústria cinematográfica estadunidense. Gente, eu só estou sendo assim mais rígido porque eu tenho que apresentar às 16 horas, né? Então eu vou para uma outra sessão. Queria agradecer muito a vocês, né? Infelizmente no virtual a gente não pode fazer aquele pós-seminário e ficar trocando ideia nos corredores, no coquetel, né? Mas em breve tenho certeza que o MOV vai ser presencial e a gente vai conseguir fazer esse tipo de atividade. Convido vocês a participarem das outras sessões, inclusive dessa aqui que eu vou estar agora. Fico muito feliz com a contribuição de todos, né? Dá muita motivação e certeza de que o que a gente pensou lá atrás, né,
está dando certo, porque assim a gente vê debates interessantes, contribuições, riqueza de detalhes, contribuições de pessoas que a gente chamou para apresentar aqui, pessoas que vêm assistir, tipo o Ralph com contribuição maravilhosa, né? Então, assim, tem pessoas que estão aqui nos espectadores que poderiam fazer uma outra mesa, né, e render muito mais, e aí a gente podia multiplicar muito, né? Então, fiquem próximos ao grupo, acompanhem a nossa página lá, direçãodefotografia.com, e o Instagram do MOV, né, que vai estar sempre atualizando e trazendo essas novidades, tá bom? Obrigado a todas e todos. O Bertão está com o nosso livro aí, né? A gente já está com o segundo volume, esse é o primeiro. Os dois são lançados pela editora Apres, chama Cinematografia, Expressão e Pensamento, né? Matheus está com o volume 2, para quem gosta de fotografia. A gente está tentando constituir, né, essa bibliografia nacional com autores e pesquisadores da área. O Bertrand está lá com Luz e Sombra, né? O livro dele que todo mundo já conhece, mas assim, não custa relembrar. E quem tiver interessado em pesquisar, lá no diretório da gente, né, direçãodefotografia.com/repositório, tem uma série de textos sobre fotografia, direção de fotografia. Quem quiser contribuir também com textos que escreveu, artigos, livros, é só mandar para o e-mail do grupo, né? Se tiver dificuldade de achar, entra lá no direçãodefotografia.com que a gente consegue acessar. Quer dizer, vocês conseguem mandar um formulário e a gente se comunica. Esse link que vocês partilharam aí para o certificado, a gente também tem que fazer, o nosso já, a gente tem que entrar para fazer... Quem está apresentando já vai ter um certificado de apresentação do trabalho, né? Agora, quem tiver como ouvinte, é importante que preencha. E qualquer dúvida, gente, se quiserem mandar trabalhos para o repositório, está nesse e-mail aí, tá? gpcinematografia@gmail.com, ou entre em contato com a gente através do formulário do site direçãodefotografia.com. Um abraço a todas e todos, obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, obrigada. Até a próxima.